Bom, vamos lá. Alguns exercícios dentro dos limites fundamentais que falamos nos vídeos anteriores. Aqui é pedido para que se calcule o limite dessa função, seno de 4x dividido por 3x, quando x tende a zero. A gente sabe apenas quanto é o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero. Então, quando a gente vai fazer algum exercício dentro desse conteúdo de limites fundamentais, eu tenho que, grosso modo, reorganizar algebricamente a função dada de tal forma que ela fique nos parâmetros, que ela fique no formato de uma daquelas funções, cujos limites são fundamentais. Então, essa daqui parece muito com aquela seno de x sobre x. Eu tenho que fazer ela aparecer de alguma forma aqui. Certo? Então, só verificando, né? Seno de 4 vezes 0 sobre 3 vezes 0 vai dar seno de 0 sobre 0, que é 0 sobre 0 em determinação, né? Deu problema. Então, vamos repaginar esse cara. Então, limite de seno de 4x sobre 3x quando x tende a 0, isso vai implicar em quê? Qual a ideia? Pensa só. Eu vou dar uma ideia aqui. Se seno de x sobre x vai tender a zero, certo? Grosso modo, eu quero dizer também o seguinte, que seno de qualquer coisa sobre essa mesma qualquer coisa também vai ter o mesmo resultado, tende a 1, né, no caso. Tende a 1. Então, o que eu quero que aconteça na prática com esse tipo específico de limite fundamental? Eu quero que o arco que aparece aqui na função seno seja numericamente igual ao cara que aparece no denominador. Tá claro? O cara que aparece aqui em cima também tem que aparecer aqui embaixo. Se aqui fosse seno de 8y ao quadrado, para que isso tenda a 1, aqui tem que ser 8y ao quadrado também. Esse é um macete que é provado, né? E a prova é bem simples, né? Se eu substituir aqui, por exemplo, 4x por t, e embaixo seria t, então, tipo, se 4x vai para zero, t também vai para zero, porque vai aumentar também, é uma função polinomial. Então, grosso modo, o que eu quero que aconteça? Eu quero que apareça 4x aqui de alguma forma, tá? Então, observe, limite de seno de 4x, eu quero que apareça o 4x aqui embaixo, né? Quero que apareça. Só que a gente não pode mexer no equilíbrio da função, né? Então, se a gente divide por 4x, a gente tem que multiplicar o mesmo lugar por 4x. Tudo bem? Para poder equivaler à operação que a gente está fazendo, tá bom? Tudo isso dividido por quanto? Por 3x, quando x tende a 0. Tudo bem? Certo? O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode cancelar, né, esse x com esse, e o 4 e o 3 são constantes. Então, eu posso colocar para fora do limite, né? Então, isso aqui vai ser 4 terços limite de seno de 4x sobre 4x quando x tende a 0. Tá bom? Então, isso aqui já está nos moldes de Sucar, né? Tá nos mesmos moldes. Então, aqui eu posso dizer que é 4 terços vezes 1, que vai dar 4 terços. Ok? Também tranquilo, né? Tu tá de boa, né? 4x é isso mesmo. Isso aí. Bom, vamos seguindo. Seno de... Bom, vamos lá. Fazer as contas aqui. Limite de seno de 10x, aqui, sobre seno de 7x. Então, aplicando direto o limite, vai ser seno de 10 vezes 0 sobre seno de 7 vezes 0, seno de 0 sobre seno de 0, 0 sobre 0, indeterminação, né? Problema. Então, o que vai rolar? Manipulações algébricas
também. Então, qual é a ideia? Limite de seno de 10x sobre seno de 7x quando x tende a zero vai ser o quê? Aquela mesma ideia dada em outro momento, né? A gente vai tentar fazer com que apareça em cima e embaixo os mesmos caras, né? Então, partindo para o processo aqui. Isso é limite, não é igual não, né? Limite de seno de 10x sobre 10x. Se eu multiplico por 10x, eu tenho que compensar essa divisão por 10x multiplicando isso tudo por 10x. Isso sobre seno de 7x dividido por 7x. Então, eu tenho que compensar multiplicando por 7x aqui, quando x tende a zero. Tá? O que a gente pode fazer aqui, então? Então, tem um x aqui embaixo, eu posso eliminar esses caras aqui, tudo multiplicando, né? Não tem problema nenhum pensar dessa forma. Então, para onde que eu vou? 10 sétimos é constante, né? Fica assim do lado de fora. Agora, o limite desse cara aqui, ó, limite desse cara aqui é 1, né? Pela imediata que nós temos, e aqui embaixo também é 1. Que isso vai dar 10 sétimos. Então, assim, observação. O limite de quando x tende a zero, de seno de ax sobre seno de bx, é a sobre b, a e b reais e b diferente de zero. Grosso modo, né? Isso aqui já poderia ser imediato, né? Já para vocês terem ciência do que acontece na conta, né? Então, vamos lá passar para a próxima aqui, ganhar um pouquinho de tempo. Então, se eu aplicar direto o limite aqui, o que é que vai acontecer? 1 menos cosseno de zero sobre seno de zero. Tá? 1 menos 1 sobre zero, que é igual a 0 sobre zero, e isso é uma indeterminação. Então, artifícios algébricos. Bom, a imediata que nós temos diz que quando eu substituo o limite de 1 menos cosseno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Né? É zero, desculpa, é zero. Então, esse seno de x tem que sumir daqui de alguma forma. Né? Então, o que a gente vai fazer? Ó, bem simples. Limite de 1 menos cosseno de x sobre seno de x quando x tende a zero, isso é igual a quanto? Observe que... Ou é igual não. Explica. Veja que se o numerador e o denominador forem divididos por x, se o numerador e o denominador forem divididos exatamente por x, eu vou ter exatamente dos limites fundamentais que nós vimos. Certo? Ó, limite de 1 menos cosseno de x, isso aqui sobre x, dividido por seno de x sobre x, quando x tende a zero, vai ser igual a quanto? Ó, observe que com essa manipulação, eu fiz que tanto o numerador quanto o denominador aparecessem coisas que eu já conheço. Tudo bem? Aparecessem coisas que eu já sei efetivamente quanto vale. Então, o limite desse cara aqui é quanto? É 0. O limite desse cara aqui é 1, que vai me dar 0. Veja que para esses 3 exemplos, nós falamos basicamente sobre os limites fundamentais que nós já trabalhamos. Certo? Então, não tem... A gente tem a malícia, a facilidade de resolver quando a gente tem esses limites fundamentais na mente. E, obviamente, a prática, né? Preparei algumas outras aqui, ó. Essa aqui parece com aquela outra, né? Limite de ax menos 1 sobre x, quando x tende a zero, né? Só que aqui está 10 elevado a x menos 2, menos 1, tal. Então, a gente tem que fazer algumas coisas, né? Mas antes, só verificando, né, o limite, isso vai ser igual a 10, 2 menos 2 menos 1,
2 menos 2. 2 menos 2, 1, 0, né? Desculpa. 10 elevado a 0, 1. 1 menos 1 a 0. 0 sobre 0, indeterminação. Bom, então vamos lá. O limite fundamental que eu quero que apareça aqui é aquela lá, anterior, né? AX menos 1 sobre x quando x tende a 0. Isso é logneperiano de A. Só que aqui aparece x menos 2 no lugar do x. Então é conveniente a gente fazer uma substituição de x menos 2 por uma outra variável, né? Faça t igual a x menos 2, que isso implica que x é igual a t mais 2, né? Que x é igual a t mais 2. Então, onde a gente vai então? Limite de 10 elevado a x menos 2 menos 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2, isso implica em que? Limite de 10 elevado a quanto? Quem eu estou chamando x menos 2? Eu estou chamando de quê? De t. Então, limite de 10 elevado a t menos 1 sobre quanto? Quem é x menos 2? Quem eu estou chamando de x menos 2? O t. Agora o seguinte, a tendência do x elevado para 2 é para o x. Então, qual seria a tendência para o t? Ó, observe. Deixa aqui para baixo. Se x tende a 2, quer dizer que... Quem eu estou chamando de x, né? X é quem? T mais 2, né? Ó, x é t mais 2. Então, t mais 2 vai tender a 2, né? Isso aí a gente pode fazer no campo das ideias. Então, a gente cancela o 2 aqui, e a gente pode dizer que o t vai tender a 0. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser com t tendendo a 0. Então, isso aqui já dá a imediata que nós sabemos, que é logneperiano de 10. Aqui eu não preciso voltar à variável antiga, uma vez que eu mudei tudo. O limite e todas as variáveis encontradas. Então, eu não tenho problema nenhum em terminar nesse ponto. Tudo bem? E aí, para finalizar, aquela do limite natural, do logaritmo neperiano, né? Da mesma forma, né? Eu vou sempre enfatizar esse fato, né? Para a gente sempre dar um jeito de fazer aparecer aquilo que a gente conhece, tá? Sempre aparecer aquilo que a gente conhece. Então, a gente não sabe o limite disso aqui quando aparece um 10 sobre x aqui. A gente sabe quando aparece 1 sobre x. A gente não pode falar 1 sobre x de novo porque o x já está aqui. Então, 1 sobre qualquer outra coisa. Então, ó, faça o seguinte. 10 sobre x igual a alguma coisa que eu quero que apareça. Que é o quê? 1 sobre t. Que seria uma outra variável, né? Que nos dá x igual a 10t, né? Meus dois extremos aqui, boladão. Portanto, o que é que eu vou ter? Limite de 1 mais 1 sobre t elevado a x. Quem eu vou chamar de x? 10t. 10t. Quando x tende ao infinito, 10t é mais ainda. É mais infinito ainda. Então, t também vai tender para o infinito. Né? Uma vez que 10t vai, né? Não tem segredo. Então, isso vai para onde? Eu posso reescrever isso como sendo limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t, tudo isso a décima. Porque se eu tenho um produto aqui 10 vezes t, é porque eu tenho uma potência nesses moldes aqui, concorda? T vezes 10, aqui não é potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. T vezes 10 é 10t. Com t tendendo ao infinito. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui dentro eu sei o que é o E. E elevado a quanto? 10. Isso aí. Ok? Tá aí as contas.
Tudo fechadinho, tudo bonitinho e beleza. Se você não conseguiu acompanhar alguma coisa, volta um pouquinho, certo? Rever, deixa o registro aí nos comentários e vamos continuar estudando. Segue o baile.